gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é uma rosca de coco que fica deliciosa, simplesmente maravilhosa. E o bom dessa receita é que ela não precisa sovar 20, 30 minutos, chegar no ponto de véu. Você vai sovar por uns 10 minutinhos, só até a massa ficar lisinha. E aí você vai deixar fermentar, depois você vai rechear, deixa a segunda fermentação e põe pra assar. Então ela é bem rápida, é bem fácil. Então não tenha desculpa de ter preguiça de fazer, de ter preguiça de ficar sovando, porque ela é bem rapidinha. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo em xícaras em gramas. Então, bora lá cozinhar. Eu vou começar colocando o leite morno num bowl, junto com o fermento. E, gente, o leite tem que estar morninho, tá? Não é pelando não, senão vai dar tudo errado, vai matar o fermento e não vai dar certo. É o leite morno, de morno para frio. Coloca o leite, coloca o fermento e dá uma misturada. E depois de juntar os dois, mistura bem, que é para dissolver totalmente o fermento, para que não fique aqueles grãozinhos do fermento na massa, para a massa não ficar com aquele cheiro, aquele gosto de fermento. Então tem que diluir bem o fermento. Eu até troquei o garfo pelo fouet para misturar direito, para ajudar a diluir bem o fermento. Mas se você não tiver o fouet, não tem problema. Pode usar aqueles batedor da batedeira ou o garfo mesmo. Mas certifique-se de que está tudo bem misturado e que dissolveu totalmente o fermento. Misturou bem o leite com o fermento. Agora eu vou colocar os ovos, mas antes eu gosto de dar uma batidinha nos ovos para facilitar. Colocou os ovos, misturou. Agora eu vou colocar o açúcar e o sal e mexer mais um pouquinho. E agora eu vou colocar a manteiga, que eu já derreti para facilitar. Estou usando manteiga, mas você pode usar também margarina se quiser. E misturou tudo muito bem com o fouet. Não vou mais usar o fouet porque eu vou colocar a farinha e aí a massa vai ficar pesada, então vou usar uma colher de silicone. Não vou colocar a farinha toda de uma vez, vou deixar um pouquinho ainda, porque quando eu for sovando a massa, eu vou ver se vai ter necessidade de pôr toda a farinha. Então você faz a mesma coisa, não coloca tudo, vai misturando. Se você vê que já desgrudou da mão, não precisa mais colocar a farinha. Então deixa só uma parte lá, se precisar vai colocando. E a massa começou a ficar pesada, então eu vou colocar na pedra para poder sovar. Então aquela farinha que sobrou, vou jogar um pouquinho de farinha na pedra, vou jogar a massa e começar a sovar. E gente, eu tô usando uma pedra de granito para poder sovar, é de uma mesa. Caso a sua mesa não seja dessa pedra, você pode até usar a de madeira, caso tenha. Desde que seja lisa, não pode ser aquela madeira com poros, porque não é higiênico e mesmo que você limpe, ela não vai ficar limpa. Só não vai me usar a pia. Eu já tinha comentado no outro vídeo que eu fiz o joelho. Não use a pia para sovar massa, para fazer comida, para botar o alimento direto na pedra, porque não é higiênico. Mesmo que você lave, mesmo que você limpe, esterilize, vai ficar sujo, vai ficar com bactéria, porque os cantos ficam úmidos, fica cheio de bactéria. Não é higiênico, tá? Então usa a pedra ou uma mesa de madeira, e caso sua mesa seja porosa, você pode revestir com plástico filme e colocar a massa em cima para poder sovar. E aqui vocês viram que eu joguei farinha na mesa,
coloquei a massa e joguei mais um pouco de farinha por cima, porque ela ainda estava bem mole, e vou começar a sovar. Eu usei aquela farinha que sobrou, né, o restinho que eu deixei, e vou utilizando ela até eu ver que parou de desgrudar da mão. E não tem segredo, você vai abrindo a massa, rasgando a massa, e vai abrindo, vai sovando e vai fazer isso por 10 minutos, 15 minutos, até você ver que ela tá lisinha. Eu acho que 10 minutos já é suficiente. E, gente, uma coisa importante. Essa massa, ela é mais molinha do que algumas outras massas de pão. Então, vocês têm que ficar bem atento quando estiver sovando e colocando farinha. Perceba o momento que ela para de grudar na mão. Quando ela parar de grudar da mão, para de colocar farinha. Se colocar farinha demais, vai ficar pesada, ela vai ficar dura, não vai ficar uma massa boa. Então, fica atento a isso. Desgrudou da mão, para de colocar farinha e continua a sovar até ficar lisinha ou até dar os 10 minutinhos. Então, fiquem atentos a isso, senão vocês vão ver que a massa tá mole, vão continuar colocando farinha, achando que ainda não tá no ponto, tá? Mas não, desgrudou da mão, para de colocar farinha, continua a sovar. Já sovei por 10 minutos, a massa já tá lisinha. Veja que ela não gruda mais na mão, então já tá bom, não precisa mais ficar colocando farinha. Ela está molinha ainda, mas esse é o ponto certo da massa, tá? Vou colocar num bowl, vou passar um pouco de farinha no fundo do bowl, vou colocar a massa, vou passar um pouco de farinha por cima e vou deixar ela crescer aí por mais ou menos uns 50 minutos, ou 1 hora, ou até ela dobrar de volume. E deixa a massa descansando num lugar quentinho e bem coberta para agilizar esse processo. Enquanto a massa cresce, vou fazer o recheio do pão, que é bem simples, que é só juntar leite condensado, o coco e o leite em pó. Eu estou usando o coco em flocos, aquele que você já compra pronto de pacotinho, mas se você quiser, você pode usar o coco fresco também, ralado ou em pedaços. E aqui é só misturar tudo e tá pronto. E misturei bem leite condensado com coco. Vou colocar o leite em pó, misturar e vai estar pronto. E depois de 1 hora, a massa dobrou de volume. E agora eu vou abrir para poder rechear e deixar crescer mais um pouquinho antes de levar para o forno. E eu vou abrir a massa no formato retangular, que fica mais fácil para rechear, enrolar e cortar as roscas. E depois de abrir a massa, vou passar um pouco de leite condensado para colocar o recheio, mas é opcional, se não quiser não precisa pôr, só colocar o recheio direto, mas eu vou colocar para ficar mais gostoso. Já coloquei uma camada fina de leite condensado na massa, agora é só espalhar o recheio. E uma dica, não leve o recheio até a borda como eu fiz, que é para quando enrolar, ele não escorrer tudo da massa. E agora é só enrolar, como eu tô fazendo, com cuidado, porque a massa ela é mole. Então só vai enrolando até o fim, para depois a gente cortar e fazer as roscas. E agora eu vou cortar para fazer as roscas, e aí você corta na largura que você quiser. E depois de cortar, vai colocar numa forma untada. Eu untei com desmoldante caseiro, você pode untar com manteiga e enfarinhar. E aí você vai colocar com o corte pra cima. Eu vou mostrar no vídeo. E aí você vai deixar essa massa descansar no lugar quentinho, pode ser dentro do forno desligado. Vai cobrir, deixa dentro do forno meia hora. Depois disso, pode levar para assar. Forno a 180 graus, mais ou menos meia hora. Eu acabei pegando uma forma muito grande, vocês podem pegar uma menor se tiver. Vou deixar descansando meia hora antes de levar para assar. E, gente, eu acabei esquecendo de filmar para mostrar para vocês como ficaram antes de levar para assar.
mas não tem problema. Passou meia hora que ele ficou fermentando, você coloca no forno a 180 graus e deixa lá até dourar. E aqui eu tenho leite condensado com coco ralado e tô diluindo com um pouquinho de leite para passar em cima das roscas. Mas pode colocar leite condensado puro ou diluir um pouco do leite condensado com leite, faça como preferir. E eu levei as roscas para assar, eu não pincelei gema, nem ovo batido, nem manteiga. Eu apenas levei para assar sem passar nada por cima. E agora eu vou jogar coco ralado, que também é opcional. Na verdade, tanto a calda com leite condensado e leite e o coco ralado, você pode colocar se quiser, se não quiser não precisa pôr. Eu vou colocar que fica mais gostoso. E as roscas ficaram prontas. E olha que linda que ficou. E, gente, ficou muito, muito macia. Ficou muito gostosa. E, gente, a massa ficou super fofinha, bem úmida, bem gostosa. Façam que vocês vão gostar. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.